Bom, um outro componente de pressão que a gente encontra em muitas situações é a pressão hidrostática, que é a pressão produzida por um fluido em repouso à medida que a gente aumenta a profundidade. Então, essa pressão hidrostática ela varia de forma linear com a profundidade e a gente pode calcular ela com a equação. Então, conhecendo a massa específica desse fluido, a aceleração da gravidade e a profundidade onde se quer obter a pressão, a gente consegue calcular essa pressão hidrostática. Uma outra característica da pressão hidrostática é que ela sempre tem valor zero aqui na superfície. Então, na superfície a profundidade é zero, então por definição a pressão vai ser zero. E ela vai aumentando de forma linear até a profundidade onde se queira calcular. Bom, uma outra situação onde a gente tem esse comportamento da pressão ir aumentando com a profundidade é na pressão atmosférica. Mas nesse caso a gente não usa o nome de pressão hidrostática, né? Mas o comportamento é semelhante. Uma das diferenças é que como o ar na atmosfera ele vai tendo variação de massa específica com a altitude, nesse caso, né? Então, o comportamento dessa pressão não é mais linear, como no caso da pressão hidrostática. Bom, se a gente considerar como referência, como nível zero, onde terminaria a atmosfera, e medir a profundidade até o nível do solo, então, em situações onde se tem elevações maiores, a gente pode dizer que a profundidade dessa coluna de ar vai ser menor e a pressão que ela vai produzir ali ao nível do solo vai ser menor, né? Então, no nível do mar a gente tem a maior pressão atmosférica e conforme a gente vai subindo a altitudes maiores, essa pressão vai diminuindo. Aqui o gráfico mostra um comportamento da pressão atmosférica em função da altitude. Então a gente vê que ele tem um comportamento linear até altitudes aqui aproximadamente de 2, 3 mil metros. Depois, conforme o ar vai ficando mais rarefeito, então esse termo aqui de massa específica na fórmula da pressão hidrostática, né, ele vai diminuindo, a gente vai tendo esse comportamento não linear da pressão, né.